Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Heisen, bom dia, ouvintes. Bom, vamos começar falando desse julgamento hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal, plenário virtual, sobre a extensão do foro privilegiado. Eu vi que da última decisão para hoje, né, a última decisão foi em 2018, tivemos quatro mudanças de ministros lá no Supremo. Tem quatro ministros que entraram depois daquela decisão. Exatamente. E aí a dúvida que fica é por que mexer nisso agora? O autor do pedido para novo julgamento agora no plenário virtual, e, aliás, começando em plena sexta-feira santa, né? Parece que tem pressa, alguma coisa assim. É, o pretexto é usar explicar e dar uma decisão para o caso do senador Zequinha. É um senador pouco conhecido, que eu mesmo, cá para nós, não conheço, mas o nome dele é Zequinha Marinho. Marinho, Ele é isso. do Podemos e ele era deputado quando foi acusado de desviar salários do seu gabinete para seu então partido, o PSC, ou seja, a famosa rachadinha. E agora ele não é mais deputado, ele é senador. E aí, ele tem foro privilegiado ou não? Ele tem que ser julgado pelo Supremo ou não? Né? É a dúvida e o recurso feito pelos advogados do Zequinha Marinho. Bem, é, é aquela história, né? Em 2018, numa das muitas mudanças sobre o foro privilegiado, ficou estabelecido o seguinte: o cidadão responde em foro privilegiado quando comete o crime naquela função, em função, né, em consequência daquela função e enquanto estiver nela. Então, se o sujeito é deputado, cometeu um crime, né, mas ele saiu dali, perdeu a eleição, ou virou senador, ou virou prefeito, não é mais deputado, ele não é mais investigado no Supremo. Ele cai para a primeira instância. Bem, aí ficou muita dúvida, esse caso aí do Zequinha Marinho virá aí um julgamento no plenário virtual, em plena Sexta-feira Santa, e tem muita gente com a pulga atrás da orelha. Sabe por quê, Heisen? Hum. Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem aqueles vários inquéritos, né? Atestado falso de vacina, joias, pegar as joias para botar no bolso, as joias da Arábia Saudita, depois tentar vender joias lá no exterior e principalmente aí a tentativa de golpe de Estado, né? E o presidente Bolsonaro é suspeito, né, é investigado por todos esses crimes da época de que ele era presidente. Mas quando ele deixa de ser presidente, porque ele não foi reeleito, né, ele não tem mais foro privilegiado. Ou seja, tecnicamente, os casos dele deveriam cair para a primeira instância. E é isso que o Supremo teme que os advogados dele façam. Tentem tirar os casos do Supremo para jogar na primeira instância. Então, esta decisão, essa medida do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, é também vista como uma tentativa de mudar a regra para manter, sem a menor dúvida, o Bolsonaro sob as garras do Supremo, ou seja, nas mãos do Alexandre de Moraes, que é o inimigo número um da família Bolsonaro. Então tem aí uma dúvida, e essa dúvida que o Gilmar Mendes quer resolver no plenário virtual é por causa do Zequinha Marinho mesmo, ou ele está usando o caso do Zequinha Marinho para manter o Bolsonaro no Supremo? Além disso, há uma outra questão, que é a questão da Marielle Franco, né? No caso da Marielle, o Chiquinho Brazão
né, que foi preso no domingo passado, que é suspeito de ser o mandante, um dos mandantes do assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Bem, na época, né, na época do assassinato, o Chiquinho Brazão era vereador no Rio de Janeiro. Agora ele é deputado federal. Então, qual é o foro? Né? Se ele deixou de ser vereador e virou deputado, ele perde o foro no Supremo e cai para a primeira instância ou não? Ou seja, é uma decisão do Supremo que foi pedida pelo Gilmar Mendes com o pretexto de resolver o caso de um senador inexpressivo, o tal do Zequinha Marinho, mas que tem repercussões muito importantes, ou pode ter repercussões muito importantes para gente muito mais importante do que o Zequinha Marinho, né? Isso aí. Bom, ao longo do dia vamos atualizando lá no portal do Estadão para saber se os ministros, alguns deles, já começam a colocar os votos ali no plenário virtual. Eliane, vamos falar dessa semana também de Emmanuel Macron. Não foi uma semana inteira, mas foram 3 dias seguidos dele aqui no Brasil. Tivemos aí alguns escorregões ultimamente na política externa brasileira, mas a visita de Macron dá para dizer que foi um sucesso? Sim, tá aí, né? E finalmente tem uma investida internacional do presidente Lula que a gente pode chamar de um sucesso. Por quê? Né? Porque o Lula deu uma tropeçada feia quando começou a fazer ali sinais de simpatia tal para a Rússia, que invadiu a Ucrânia, e para a China, né, que é a pior adversária, a maior adversária dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, o Lula também deu estocadas nos Estados Unidos e também na Europa, que são as duas grandes democracias ocidentais. Né? Então, o Lula vinha ali claudicando na política externa, e a viagem do Macron, essa vinda dele ao Brasil foi realmente um sucesso. A gente vê as fotos, o Macron estava adorando tudo, feliz da vida, foi ao Pará, se encontrou com a floresta e com lideranças indígenas, foi a São Paulo, andou na rua, né, foi ao Rio, inaugurou navio com Lula e com a primeira-dama Janja, aí veio a Brasília, jantou com um jogador francês que hoje está no Vasco. Enfim, ele estava feliz e os acordos finais foram acordos importantes, acordos em várias áreas, a área de defesa, onde a aliança do Brasil e da França já é muito forte por causa do programa dos submarinos, também na área de saúde, na área de bioeconomia, na área de fronteiras, porque a França também tem a Guiana Francesa ao norte do continente. E também na área de saúde. Então foi realmente muito importante, né, a Amazônia, a discussão da Amazônia, e também ali a relação do Lula e do Brasil com uma forte democracia. A França é o símbolo, é um dos símbolos da democracia, e é com aquele, né, a tríade, né? Liberdade, fraternidade, como é que é? Você me ajuda. Liberdade, fraternidade... Igualdade, né? Liberté, igualité e fraternité. Exatamente. Então, foi um bom momento para a política externa, um bom momento para o Lula, que dessa vez só deu uma escorregadinha que chamou o Macron de Nicolas Sarkozy. Mas vamos dizer o seguinte, isso aí é um escorregãozinho que qualquer um de nós comete, não tem nenhuma implicação de política externa. Aliás, os memes da viagem são sobre o casamento e o noivado de Macron e Lula. Isso é bom, isso aproxima os países e aproxima os interesses comuns dos países. Bom, por outro lado, Eliane, parece que não teve nenhum avanço, muito pelo contrário, envolvendo o acordo Mercosul-União Europeia, ou
o Macron, que é contra a assinatura desse acordo, sugeriu que seria uma loucura prosseguir nas tratativas. Mas o presidente Lula disse que agora está tudo solucionado do ponto de vista brasileiro, porque o Macron falou em soluções envolvendo o clima para contemplar esse acordo. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula. Se o Macron tiver que brigar com alguém, não é com o Brasil, é com a União Europeia. É com os negociadores que foram escolhidos para negociar, não é comigo. Então estou muito tranquilo nesse negócio. Eu confesso a você que o acordo tal proposto agora é muito mais promissor de assinar do que o outro que era, mas obviamente que como o Brasil tinha o direito de ser contra a primeira proposta, eu acho normal e democrático que o presidente Macron tenha o direito de ser contra a proposta. Então, amigos, negócios envolvendo Mercosul e União Europeia à parte. Perfeita definição, amigos. Eles foram tratar de assuntos que unem, né, e deixaram de lado os assuntos que dividem, né, os interesses da França e do Brasil. O problema é que o Brasil é uma das duas maiores agriculturas do mundo, né, poderosa. E a França não quer a competição da agricultura brasileira. Os agricultores franceses são radicalmente contra o acordo Mercosul-União Europeia. Se o Macron é contra o acordo, diz que o acordo é péssimo, ele pode até, como Lula disse, resolver isso lá com os outros países da União Europeia. O fato é que muita gente no Brasil interpretou como o fim do acordo que é discutido há 20 anos, mas eu apuro no Palácio do Planalto, no Itamaraty, que aqui no Brasil não se dá o acordo como morto, não. Lembrando que em junho tem aí a renovação da Comissão Europeia, né? A Comissão Europeia tem 27 países, né? A França é um só. Se ela quiser derrotar o acordo, ela tem que reunir pelo menos 13 países contra, porque a votação é metade mais um. Né? Ou seja, a França teria que ter 24 votos para derrotar o acordo. Então, a guerra continua. O Brasil não desistiu do acordo, não. Tá difícil? Tá, porque a França é a segunda maior economia da Europa, é muito importante, tem peso político, mas morto o acordo não está, não. Então tá bom. E para a gente fechar essa agenda conjunta dos dois, Lula e Macron, ontem o Lula acabou se manifestando pela primeira vez sobre Venezuela, considerou a situação do país grave ali com um veto a uma candidatura da oposição, e o Macron concordou, né, Helene? Pois é, estava previsto que os dois tratassem da questão da Venezuela. E a questão da Venezuela tem que ser tratada mesmo nesses encontros. Por quê? Porque o presidente Lula se arvora mediador da guerra da Ucrânia, da guerra de Israel, etc. Mas se há uma liderança clara do Brasil e do Lula é aqui na nossa região. E a gente vê que a Venezuela está isolada. O Brasil sempre fazendo uma ponte com a Venezuela, com Maduro e tal, mas o Lula cansou. O Maduro não tem limites, né? O regime dele, que é uma ditadura, já prendeu centenas de opositores, né? Tem milhões de venezuelanos saindo pelas fronteiras, saindo do país porque não aguenta mais a situação econômica, social e política, né? E agora o Maduro se comprometeu no acordo de Barbados, né, de fazer eleições limpas, justas e limpas. E não é isso que ele está fazendo. Ele impediu a principal concorrente, né, a principal opositora de concorrer, a Maria Corina Machado, né, impediu pela via justiça. E ela apresentou uma sucessora, que é xará dela, né, a Corina Iores, e aí o que aconteceu? Imagina, teve uma queda no sistema e a nova candidata de oposição não conseguiu registrar a candidatura. Isso é demais.
né, o Itamaraty soltou uma nota, obviamente acertada com o Lula, criticando e demonstrando preocupação com as eleições na Venezuela. E agora, o que acontece? Né? A Venezuela respondeu de forma irônica, sarcástica, até grosseira, né? Num nível nada diplomático, e isso dá chances ao Brasil de fazer ali uma guinada na posição em relação à Venezuela. Ontem ele disse claramente, e no ambiente ali internacional, né? Porque quando você tem o Macron, né, não é uma coisa interna do Brasil. Você tem o Macron, passa a ser um ambiente internacional. E o Lula disse que é grave, sim, o que está acontecendo na eleição da Venezuela. Isso aproxima Lula dos outros países latino-americanos e principalmente aqui sul-americanos que estão querendo botar ali dar um basta no Maduro, né? Por exemplo, o Uruguai, o Chile, enfim, a Colômbia. Então, o Brasil agora se aproxima mais da União Europeia e menos da União Europeia, não, desculpa, da América do Sul e menos da Venezuela, que é uma ditadura. Seguimos aqui com Helene Cantanhede, direto de Brasília, agora também trazendo um alerta importante, né, Helene, de saúde pública em relação à dengue, né, porque é a pior epidemia de dengue da história, que já contaminou 3,5 milhões de pessoas nas Américas. O Brasil é o campeão de casos e ontem teve um alerta sobre isso da Organização Pan-Americana de Saúde. A gente vai até ouvir o que disse aqui o Jarbas Barbosa, que é o diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, um brasileiro que falou sobre esse assunto. A grande ferramenta de controle da transmissão da dengue segue sendo a eliminação dos criadores do mosquito, seja nos domicílios das pessoas, seja nos locais públicos como parques, como no comércio, como praças, etc., para que se reduza a população de mosquito e com isso se reduza também a transmissão. Bom, um alerta importante, né, Helene? Sim. Quando a gente vê, né, o levantamento da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, a gente vê que as Américas estão tendo uma epidemia de dengue histórica, nunca, jamais vista antes, com mais de 3,5 milhões de casos. E o pior disso é que 80% desses casos são no Brasil, né? Tá morrendo gente no Brasil de dengue. E a dengue tem uma característica, né? O vetor é o mesmo da febre amarela, por exemplo, que é o mosquito Aedes aegypti. Mas, né, no caso da febre amarela, que foi dizimada aqui no Brasil, foi controlada a vacinas há muito tempo. E a vacina da dengue só foi desenvolvida agora e ainda não tem uma produção industrial capaz de abastecer o mercado. Então, o Brasil é o primeiro país a distribuir gratuitamente pelo SUS a vacina da dengue, mas não tem uma produção mundial capaz de abastecer o nosso mercado, a nossa demanda, né? Então, a ministra Nízia Trindade da Saúde avisa o tempo inteiro, né? A solução nesse momento não é a vacina, não dá tempo, né? A epidemia já está aí e a vacina ainda está sendo produzida em massa. É a mesma coisa agora que diz o Jarbas Barbosa, que, aliás, é brasileiro, é de Pernambuco, né? Então, o que você tem? Você tem uma epidemia e você tem poucas armas contra essa epidemia. A única arma é o combate ao mosquito. E o Brasil é um país muito grande, um país com muita floresta, muita água, muito calor e mais, né, muita desigualdade. Desigualdade significa pouca educação, né, pouco saneamento básico, muito lixo, muita sujeira, e isso tudo é foco de mosquito. Nesse momento, o que todo mundo tem que fazer é combater o mosquito.
Eu só lamento que o governo federal tenha sido muito tímido nesse combate, nessa reação. Cadê uma campanha de esclarecimento, uma campanha com Lula botando a cara? Não tem. Jogaram tudo nas costas da ministra Nízia. Mas cá para nós, essa não é uma guerra de um único ministério. Tinha que ser uma guerra do governo federal, dos governos estaduais, da academia, do Congresso e de cada um de nós, porque o mosquito está na nossa casa, na nossa periferia. Ou seja, nós temos que ter cuidado e combater o mosquito.